uns bons anos eu evito preparar qualquer coisa. Então, quando eu dou aula, meus alunos eles sabem disso, eu não dou aula usando PowerPoint, porque eu acho que eu não sou reto professor. Sabe reto professor? Aquele negócio que o cara já tem aquela aulinha chata, você de noite morrendo de sono. Né? Meu material didático normalmente é cuspe e giz. São as duas coisas que eu uso. Eu falo, né? Gosto do pessoal pertinho, que é para poder, né? O pessoal da turma do gargarejo, e uso muito giz. Eu dou aula, quando dou aula, a moda antiga. E há muito tempo eu não preparo nada, nunca. Nenhuma palestra que eu dou, nenhum lugar que eu vou, viajo bastante, estou por aí um bocado de coisa. E a opção de vida passou a ser procurar estar preparado. Isso me cria uma situação muito confortável. Uma que, se eu não souber alguma coisa, pode ser que você esteja fazendo uma pergunta que vai me abrir uma área de pesquisa, vai me abrir uma área para investigação, e às vezes as boas perguntas são exatamente aquilo que a gente precisa. E de outro lado é que eu posso ter a humildade de dizer, não sei, não tenho a menor ideia, mas vou procurar saber, né? Então isso acaba me beneficiando também. Porque eu acho que é muito autoritário a gente chegar com uma coisa preparada. Quando eu preparo alguma coisa, eu já sei o que você tem que saber, né? Você é uma folha em branco, eu sou o sabido, você é o apedeuta, né? Completamente alúmino, né? Sem luz nenhuma, e eu vou derramar sobre você o meu saber, né? E você depois, se for bem bonzinho, consegue reproduzir o meu saber como um bom papagaio, né? Isso é extremamente autoritário. Então, normalmente, o que eu faço é começar com uma mesma pergunta, seja numa audiência pequena aqui com vocês, seja quando eu estou com um bando de gente, seja quando eu estou no Brasil, seja quando eu estou fora, eu sempre faço a mesma pergunta. O que vocês gostariam de saber? Né? Por que você está aqui? O que você quer saber sobre esse tema do trabalho infantil? E para facilitar, porque você, o que você quer que eu quero saber? Eu vim aqui para você falar alguma coisa, cara. Aí você vem aqui e me pergunta o que eu quero saber, eu nem sei o que você sabe. Então deixa eu falar um pouco. Eu sou um dos últimos medievais que provavelmente você vai encontrar. Né? Eu sou um dos últimos Highlanders vivos, né? Então o Dago está falando, pô, cara, como é que eu te apresento? É difícil. Sabe quando você lê aquelas enciclopédias? Aí o cara era assim, o cara era matemático, ele era professor, ele era médico, ele era poeta, sabe essas coisas todas assim que tinha? E que depois do século XVI isso sumiu, né? Vocês viram que as pessoas eram muito assim e de repente lá para o século XVIII isso acabou, né? As pessoas passaram a falar um só idioma, passaram a saber uma só coisa de dentro de uma determinada área do saber e se tornaram especialistas, né? Esse mundo não foi sempre assim. Então, bem-vindos à Idade Média, eu sou um dos últimos medievais, né? Então eu sou várias coisas, eu cozinho, eu cuido da minha filha, eu vim correndo aqui porque às 5 horas eu estava ordenhando minhas cabras, entendeu? Então as minhas mãozinhas, que agora estão limpinhas, né? Eu fico lá ordenhando as cabrinhas, né? Eu trabalho com agricultura urbana, eu sou um agricultor urbano, né? Eu sou um pecuarista urbano também, eu trabalho com o meio ambiente, mas não gosto de usar esse nome. Eu chamo o meio ambiente de criação, então trabalho com a criação, né? E eu me sinto livre o suficiente para circular em várias áreas do saber, né? Minha formação principal foi na área de saúde, nela eu fui para as áreas básicas, nela eu acabei na antropologia, tem uma linha vermelha na minha vida que sempre foi o pensar teológico, e fui me fazendo perguntas, e me fazendo perguntas me levei a vários caminhos, que todos têm uma consequência, mas não cabe aqui falar muito disso. Basicamente, a minha formação é carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, um bocado de fósforo, né? Tem um bocadinho de fósforo, água pra cacete, entendeu? Gordura muita no cérebro, 70% dele é gordura, o resto só que funciona, o resto é só meio para funcionar. Então, que não é muito diferente da sua formação. Então, é nessa condição que a gente fala, em pessoas com formação bastante semelhante, tá bom? E durante muito tempo, para chegar no tema que é o tema de vocês, eu comecei, quando eu estava na odontologia, eu trabalhava com área básica, com microbiologia e com doenças. E comecei a me perguntar se aquelas doenças com as quais eu lidava, elas eram companheiras do ser humano, se elas eram um fruto do nosso arranjo social.
se o nosso arranjo social fazia com que aquelas doenças emergissem, né? E aí, como eu sou um bicho enjoado, né, eu fui fazer pesquisa fora da nossa sociedade, né? Onde é que eu poderia fazer isso? Lá no passado. Então, eu trabalhava com populações pré-históricas, né? E fui investigar essas patologias e por isso fui para a antropologia. Aí comecei a ver que não, aquelas doenças não existiam naquelas situações, em outras situações, fui no Império Romano depois, fui trabalhando com isso. E dali eu comecei a me perguntar, puxa, como é que esse sistema, né, consegue se tornar tão imperial, né, tão absoluto e tão fora dele não existe vida, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu fui tentar entender esse sistema, aí eu fui tentar perceber que o sistema é basicamente econômico. E aí eu fui para fazer um MBA nessa área, fui entender como é que o inimigo funcionava e tal. Aí depois fui me perguntar, né, como é que faz para que uma pessoa considere essa desgraça toda boa, necessária, e fora dela não existe vida. E eu descobri que existe uma ferramenta com a qual eu posso transformar alguém em alguma coisa de acordo com o desejo de um outro alguém. Uma dessa coisa chama-se educação. A educação é uma ferramenta maligna, né, que é a panaceia, né, porque todo mundo fala precisa mais educação, né, virou um mantra, né? Na verdade, educar vem do latim duc, né, induzir, conduzir, produzir, todas são palavras que vêm, e educar vem dessa mesma coisa, porque na verdade é pegar alguém, transformar esse alguém em alguma coisa, de preferência alguma coisa que possa ser empregada no trabalho de uma outra pessoa, de acordo com o interesse de uma outra pessoa. É basicamente isso que fizeram com vocês ao longo da vida inteira, né? E aí, para descobrir isso, eu fui trabalhar com a infância, né? Fui trabalhar com o que era isso, como é que era essa criação, como é que é a criança, né? E vivo isso no meu dia a dia, né? Minha grande parceira de trabalho é minha filha, tem 9 anos de idade, né? Que trabalha comigo na Ordem das Cabras, que agora eu acabei de ligar, eu estava ali, vocês estavam entrando, eu estava no telefone do Dago, porque eu também não tenho celular, eu não tenho televisão, quer dizer, eu não vejo televisão, né? Mas um monte de outras coisas que eu não faço. Eu estava ligando para ela dizendo que ela tinha que amamentar não amamentar, porque a coitadinha não tem tetas, né? Mas que ela tinha que dar mamar para as cabrinhas que nasceram e tal, estava função dela, trabalho, né? E aí já fiz a provocação suficiente. O que vocês querem saber? Então, você tem que fazer um trabalho, né? Eu sou um recurso, veja bem, eu sou um recurso para ser usado. Me joga na parede, me chama de gaveta, me vira toda, me faz o que você quiser, eu sou recurso, sou aqui para ser usado por você. Qual o conceito de exploração infantil? Como você enxerga um conceito para exploração infantil? Tá, vamos fazer, uma coisa, qual é o seu nome? Joyce. Joyce, vamos fazer uma coisa. Eu tenho um vício miserável. Eu adoro etimologia. De tudo que eu mais gosto na vida é descobrir. Tudo bem? Eu não estou te atrapalhando não, né? Não, você está me atrapalhando, mas tudo bem. Tá? Aí eu adoro... Ela riu agora, mas isso aqui tudo vocês estão estudando, vocês podem fazer tudo errado. Eu adoro etimologia, a gente tem que saber o que a gente está falando, né? As palavras têm um poder terrível, tremendo, né? E, na verdade, o mundo que a gente funciona, existe, habita nele, ele só existe por causa da palavra. A palavra que constrói o mundo, né? Faz ele aparecer, né? Aliás, o grande livro que abre a nossa cultura, né? O livro mais antigo da nossa cultura diz assim, disse Deus e ouve, né? Um negócio engraçado, tudo começa com alguém que disse, então tem que saber o que o cara estava dizendo. Você falou exploração infantil. Você me dá uma tentação de falar assim umas 2 horas. Primeiro que exploração, vamos guardar aqui um instantinho, vamos pensar sobre infantil, né? Como é que você reagiria, Joyce, se eu dissesse para você que infância é uma invenção bastante recente na história e que nunca existiu infância antes de 500 anos? Como é que você reagiria a isso? É uma informação que eu estou te dando, olha. Eu acredito em você, pode ser válido. O que eu conheço é agora, eu conheço... Você acredita em mim? Cara, eu vou fazer uma placa no meu carro que eu vi um cara que diz Claudião é a salvação. Acredite, creia em Claudião e vá para o céu. Né?
Mas como é que você reage quando eu falo assim, olha, infância não existiu sempre, não? É válido. É Dinheiro. válido, eu sei que é válido, mas como é que você reage? Como é que é para você saber? Estranheza, né? E vocês? O que vocês falam assim? A infância é um troço que não existia antigamente, não. Infância não existia. Por quê? Por quê? Acho que uma boa coisa, já que vocês vão abordar o tema de exploração infantil, trabalho infantil, o que seja, é entender que tem dois fenômenos. Um fenômeno que é biológico e um fenômeno que é sociológico, tá? Quando a gente fala de etapas da vida. Por exemplo, criança sempre existiu, né? Bebê, criancinha, criança, isso sempre existiu. Isso, aliás, é biológico, né? Você nasce, né? Você é um embriãozinho, você nasce um bebezinho, depois de algumas semanas você deixa de ser um recém-nato, você passa a ser um lactente, né? Depois de um lactente você vai ser uma criança pequena, essa criança pequena até os 5 anos, depois dos 6 anos você se torna uma criança que a gente chama de pré-escolar na nossa cultura, que é horrível, né? Porque aí já fala que a criança tem que ir para a escola, né? Esse inferno desse lugar. Aí ela vai se tornar depois um púbere, né? Um pré-púbere. Isso é completamente biológico, né? Começa a nascer pelinho onde não tinha, começa a nascer peitinho, perna cresce, né? Cabeça fica menor, né? Porque você nasce com um cabeção, que é um negócio, né? A cabeça vai ficando menor, o corpo ganha e tal. Daí você entra numa fase, né, que é a puberdade. Depois você tem a juventude, né? Depois você se torna adulto, né? Quantos de vocês têm até 25 anos? Né? Ou seja, há 25 anos, adulto. Depois dos 25, adulto, completo, né? Aí depois você começa a envelhecer, dos 25 em diante, ladeira abaixo, passa por mim, vai adiante, né? Isso é um fenômeno biológico. Agora, existem fenômenos sociológicos, né? Infância é um fenômeno sociológico. Isso é muito importante para vocês que vão trabalhar com esse tema. Não é infância, não é um fenômeno biológico. Existe uma característica sociológica que diz que aquela coisa é infância. Um excelente livro para vocês lerem e prepararem é Philippe Arrier, História da Infância e da Família, de Philippe Arrier. Primeiro capítulo, principalmente. Acho que seria mais legal para a graduação, né? Daí você tem um outro fenômeno sociológico que é maluquérrimo, que só veio a existir no século XX, que chama-se adolescência. Não existe adolescência antes do século XX, você sabia disso? O primeiro cara em português que usou a palavra adolescente foi um poeta chamado Fagundes Varela. Escreveu em 1897, pela primeira vez a palavra. Primeira vez que a palavra aparece, né? E isso pode ser que seja um dado até que eu esteja incorreto, porque eu não estou usando ele de memória, né? Posso estar errado na data, mas a precisão é que foi Fagundes Varela. E é um fenômeno muito bem descrito na Alemanha dos anos 20, pós-Primeira Guerra. Ali aparece aquilo que a gente chama de adolescência, que vai depois surgir nos anos 50, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Imagina, então, quando você fala de pré-adolescência, né? Que é um negócio que vocês aqui, alguns de vocês foram essa coisa, né? Que jamais existiu também. Fenômeno sociológico, né? Juventude, né? Mocidade, né? Você tem infância, adolescência, juventude. Quem sabe lá para os 45 você vira adulto, né? E um fenômeno interessante também é que a adolescência funcionava, em inglês funciona bem, né? Naquilo que a gente chama de teen years, né? Os teens, né? Ou seja, você fazia 19, acabou, né? 13 começava, mais ou menos coincidindo com o período da puberdade, né? Quando você era um púbere, né? Você tinha um comportamento adolescente. Então, quando você fala de infância, Joyce, ou infantil, você está falando de comportamento, está falando de sociologia, não está falando de biologia, tá? Quando a gente coloca isso, você tem que pensar que, ao fazer essa abordagem de infância, num comportamento, eu crio uma expectativa do que é próprio daquilo, né? Do que é próprio daquele comportamento.
que está socialmente determinado. Mesma coisa, quando é adolescente, eu crio um comportamento que é próprio. E aí depois eu pego esses dois comportamentos que não são biológicos, que não existiam ao longo da história, que passaram a existir a partir dos anos, no caso da adolescência, dos anos 20 do século 20, é muito recente, né? Alguns dos avós de vocês estavam aí no ar, já, né? Dos anos 20, dos anos 50, a gente tem a explosão do fenômeno da adolescência, para quem que é a área de cinema, né? Para quem viu James Dean, quem viu Marlon Brando, talvez alguns de vocês tenham visto esses filmes dos anos 50, Juventude Transviada, tal. E é estranho, porque são os caras velhos, né? Uns adolescentes meio velhão. Você se olhava, pô, esse cara é adolescente, né, cara? Ele é meio velhão para mim. Né? Depois você tem o fenômeno dessa adolescência coincidindo mais ou menos com os 14, 15 anos, aí por volta dos anos 70, e hoje você tem um processo de prematuridade na adolescência, né? Começando muito cedo, menarca das meninas aí com 10, 11 anos de idade, né? Também favorecido por esse comportamento, e tem expectativas que você se comporte de determinada maneira, que a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Então, quando você fala de exploração infantil, né? Qual delas? Sexual, né? Trabalho, né? Política, exploração de imagem, né? Explorar é sempre que a gente... Engraçado que a palavra exploração é muito engraçado, porque explorar pode ser até muito romântico, né? Explorar o meu amor, né? Explorar alguém, né? Entrar pelo meio de, né? Seria muito interessante se explorar fosse isso, né? Eu acho que é mais exploit, né? Muito mais interessante, né? Que é muito mais utilizar, né? Fazer uso de. E é o que a gente acaba fazendo no português, aí não com a etimologia, mas com a semântica, né? Com a palavra exploração. Exploração é entrar em algum lugar, tirar, exaurir, deixar desgastado, deixar totalmente privado do seu estado original, né, em benefício, no lucro de um outro alguém. Isso que a gente faz com uma mina, isso que a gente faz com uma floresta, isso que a gente faz com um rio, né? A gente vai tirando, explorando os recursos. Peguei as palavras, tá? Então esse é meu conceito de exploração infantil, né? Acho que daí já dá umas imagens para vocês pensarem. O que é explorar, né? Explorar é você entrar no português, semanticamente, né? Você entrar, tirar, sugar, espremer, tirar o máximo daquilo ali. Normalmente quem faz isso tem uma relação extremamente egoísta, né? Extremamente, assim, eu olho você como uma coisa que eu posso usufruir, e aí você vai ver que pode ser feito isso de várias maneiras, né? Você já imagina que pais podem fazer isso, famílias podem fazer isso, vizinhos podem fazer isso, empregadores podem fazer isso, né? Quando a gente fala de emprego, né, porque vai estar dentro do tema de vocês, exploração do trabalho infantil, vou fazer uma pergunta para vocês: o que é trabalho? Porque vocês estão falando de trabalho infantil. Vocês têm ideia do que seja trabalho? Boas perguntinhas. Na física é gasto de energia. Gasto de energia para uma ação. Vai. Vai que você é bom no negócio. Nossa, veio um microfone, eu não sei a resposta. Não tem problema. Mas vamos lá. Quando você pensa em trabalho, ele falou, na física, ele puxou, aliás, uma dica legal é sempre a gente pegar essas ciências básicas mesmo. Uma dica, trabalho, né? Aliás, quando vocês falam assim, este trabalho, sabe? Trabalho é a medida feita em joules, né? Então, essa pesquisa, essa dissertação, essa monografia, né? Não é esse trabalho. Vê se na próxima vez que você escrever, não escreve mais esse trabalho, né? Tem dissertação escrita esse trabalho, doutorado escrito, eu fiz um trabalho. Você fez um trabalho com quantos joules, né? Então, o que é trabalho? Perguntinha básica, né? A gente fala tanto de trabalho, pensei que vocês soubessem bem o que é trabalho. Mas fique tranquilo, as pessoas mais velhas também não sabem. Fala aí. Fala. O que faz? Fala. Cumprir horário a semana inteira e ganhar pouco no fim do mês. Isso é trabalho. Mas o que é trabalho? Fazer alguma atividade para alguém. Fazer alguma atividade para alguém. Uhum. Vamos lá. Mas o que é trabalho? Pessoal novo.
Podemos ficar a noite toda aqui. Depende da definição que você quer saber. É isso que eu estou querendo saber, Rolando Lero. É isso que eu estou querendo saber, não. Diga-me, amado mestre, o que é trabalho? Depende da definição que o senhor tem. Essa que eu estou querendo. Qual é a sua definição, amado mestre? A minha definição de trabalho é você exercer uma função em troca de alguma coisa. Não necessariamente seja dinheiro. Pode ser Alguma coisa. algo em qualquer Esse microfone não vai rolar. Eu duvido que isso aqui não está... Olha, eu duvido que isso aqui não está captando vocês. Com certeza. Só falar alto que acho que a gente vai estar num grupo. Né? Então, a Joyce falou um negócio legal. Assim, trabalho, né? Como é exercer uma função em troca de alguma coisa, né? Que pode ser dinheiro, que pode não ser dinheiro. O que é trabalho? Vamos fazer um método apofático aqui? São Tomás de Aquino, né? Vamos tentar descobrir pela negação, pelo que não é trabalho. Porque às vezes eu estou dando algumas dicas assim fundamentais para vocês fazerem nos documentários aí, sabe? Assim, primeiro se eu não sei o que é, eu estou falando, então eu posso saber pelo que não é aquilo que eu estou falando. Eu já excluo um monte de coisa, né? Por exemplo, o que é um peixe? Um peixe... Bom, o que não é um peixe, né? O bicho que voa, né? Que morde, que faz au-au, né? Não é um peixe. Isso não é um peixe. Um peixe é um outro bicho. Aí você vai chegando lá até falar, o peixe, né? O peixe, entendi. Mesmo que você não saiba, isso é uma dica. Muitas vezes, para você se aproximar de um tema que você não conhece nada dele, uma das coisas melhores para você sair daquele mar de confusão que você fica é você usar o método apofático, né? Limpar a área. O que não é, você já não perde tempo. Aí você fica, pode ser que o peixe esteja aqui, né? Qual a diferença entre uma lampreia e um peixe? Já ficou os dois vivos na água. A lampreia é ou não é um peixe? Né? O que não é trabalho? Estado de repouso, não é trabalho. O estado de repouso não é trabalho. Você está bem no caminho. Vamos lá. O que não é trabalho? Dá uma dica aqui. Falei com vocês que eu corro também com a linha vermelha da teologia, né? Eu gosto disso. Tem um momento que Jesus está falando do que ele faz e aí ele fala de Deus como pai dele, né? Eu trabalho e meu pai também trabalha, né? Bom, vamos pegar algumas das definições aqui, né? Que a gente, por exemplo, a definição da Joyce. Olha, exercer uma função em troca de alguma coisa. Você consegue encaixar isso para Deus? Que Deus está exercendo uma função em troca de alguma coisa ou que ele está ganhando pouco no fim do mês? Né? Talvez não seja isso que Deus está fazendo quando ele se refere a trabalho. Concorda comigo? Trabalho. Deus trabalha, então ele trabalha, cumpre horário, né? No fim de semana ele tem folga e ganha mal no fim do mês. Bom, provavelmente isso que eu chamo de trabalho, se Deus não faz, não é trabalho. Mas ele falou que trabalho é uma ação. Bom, Deus age. Oi. Deus age. Desculpa aí, eu estou só falando do Senhor, não precisa empurrar, pô. O cara é brincadeira, né? É só uma ilustração. Eu sei que o Senhor poderia ser usado de outra forma, que não como ilustração, mas aqui no caso, eles entendem. Né? Então, eu tenho uma parceria com ele nesse sentido. Né? Deus é muito legal, ele só não gosta de ser contrariado. Ele tem esse problema. É um problema que ele detesta ser contrariado. Daí mais seguro. Faz uma base. Quando a gente fala de fazer uma ação, né, falar uma função em troca de alguma... Será que Deus está fazendo uma atuação? Pensando em Deus, como você imagina ele, né? Não estou aqui pensando em religião. Será que ele faz alguma coisa em função? Cumpre uma função em troca de alguma coisa? Talvez não exatamente a ideia que a gente possa ter de um Deus, né? Deus talvez não faça isso, mas ele faz uma ação, né? Então vamos trabalhar com um pouco de Karl Marx, que fica mais fácil, né? Karl Marx ajudou a gente porque Karl Marx sabia teologia beça, nossa, muita teologia. Trabalho é exercer uma função, exercer uma ação para transformar a realidade. Tinha trevas, fez-se luz. Estava morto, ficou vivo. Tinha mar,
parecer o peixe. Sabe? Pegando aqui umas definições que estão no imaginário de todo mundo. Trabalho é sempre que eu exerço uma ação que tem por finalidade a transformação da realidade que eu encontrei, sobre a qual eu exerci. Né? E o que não é trabalho? Você falou, é deixar de exercer essa ação. A maioria de vocês confunde a palavra trabalho com a palavra emprego. Né? Emprego e trabalho são sinônimos, não são. Né? O que eu emprego? Eu emprego uma câmera de vídeo para captar o meu trabalho aqui. Mas ela não está sendo... Ou eu emprego uma chave de fenda para parafusar um negócio. Agora, a chave de fenda está trabalhando? Quem está trabalhando? Eu, que sei o que eu estou fazendo, transformando algo que estava solto em algo que está fixo. Né? Eu emprego um martelo. O martelo é o que meu? Instrumento de trabalho. Ou empregado. Imagina quando o seu sonho é ser um martelo. Eu estou falando seríssimo isso aqui, gente. Porque o sonho divino de todo mundo é conseguir um emprego. É ser reduzido, ou como a gente fala, como diria Marx, é ser reificado. Anota essa palavra. Essa palavra vai ser muito importante para o seu documentário. Tá? Reificação. Alguém conhece essa palavra? Essa é uma palavra que se usa no materialismo dialético e que significa coisificação. O grande processo é coisificar o outro. Entendeu a exploração agora? Quando eu coisifico, quando eu reifico, né, eu passo a poder empregá-lo, porque ele ganha o valor de uma chave de fenda. Por isso que eu posso também desempregá-lo. Percebeu? Entendeu o mundo no qual você... Bem-vindos à Matrix. Entendeu? Vocês vivem na Matrix. Talvez tenha um outro mundo lá fora. Essa talvez seja a minha mensagem de esperança para vocês. Mas quando vocês falam de exploração, eu só posso explorar, ou sobreexplorar, ou usar em demasia algo que eu já esteja empregando, porque eu emprego porque já está coisificado na minha cabeça. Está acompanhando o raciocínio? Quando eu pego uma criança, a primeira coisa que eu preciso fazer com ela para vir a explorar é coisificá-la. É dar a ela um sentido de utilidade, de coisa. Aí eu passo a poder usar elas. Aliás, vocês já pensaram como é que a gente se refere a toda a criação? Desculpem eu usar esse termo, mas é o termo de minha predileção, tá? Quando eu me refiro àquilo que vocês chamam de meio ambiente, que eu acho engraçadíssimo. Meio ambiente para mim é palco, né? Tem o homem, o ser humano, né? Normalmente o homem só masculino, né? O ser humano no palco do meio ambiente, né? Qual é a nossa relação com a criação? Quer ver uma coisa? Alguém aqui é de alguma religião cristã? Só para saber, né? Os outros são de ou outras religiões ou não são cristãos. Tá. Então, na tradição cristã, existem coisas que as pessoas valorizam, outras que desvalorizam, coisas desse tipo. Mas como é que você se referiria a mim se eu te dissesse, ou você me visse falando com árvore? Falando com árvore, assim. Oi, árvore. Ó, árvore. Esquizofrenia? Esquizofrênia. Muito bem. E se você me visse saindo de falar com a árvore, eu fosse falar com a água? Água. Como é que você me chamaria? Eu falando, me visse lá, o cara está falando com a água. Louco. Carente. Eu abracei a árvore depois de falar com ela. E se eu falasse pior, se eu começasse a falar com o vento? O que você ia me chamar? Pirado. Pirado. Bom, eu queria saber por que os cristãos aqui presentes seguem um cara que falava com o vento, falava com a água, falava com as árvores. Ele podia dizer para uma figueira, você não vai frutificar mais, eu falava para o mar, fica quieto. E falava para o vento, e ele ficava. Um esquizofrênico, um louco, um pirado. Morou? O que eu quero dizer com isso? Nas tradições fora da tradição do Ocidente do século XVI em diante, as coisas têm alma. Alguém sabe como falar alma em latim? Ou em grego?
É a mesma palavra. Animar. Tanto que vocês aprenderam, a primeira coisa que vocês aprenderam na escola, sabe o que foi? As coisas inanimadas. Não foi? As coisas são animadas ou inanimadas. Né? Então a gente começa a olhar, se você pensar um indígena, uma tradição indígena brasileira, né? Se ele for cortar uma árvore para fazer uma canoa, sabe como é que ele faz? Ele vai lá, pede permissão para a árvore, dança para a árvore, fica lá olhando para a árvore, ele fala... Aí de repente ele chega para você e fala, a árvore não deixou eu cortar ela. Aí o que você vai fazer? Eu vou cortar aquela ali, que ela falou para eu cortar aquela lá. Aí você fala, louco. Aí você chama um engenheiro florestal. Fala, ó, tem que fazer uma canoa. Aí ele vai olhar aquela árvore, medir, vai fazer um monte de medição. Sabe que a árvore é aquela lá para cortar e não essa aqui? Com uma outra racionalidade técnica, científica, usando o método científico, ele chega à mesma conclusão que o indígena chegou porque ele dançou para a árvore falou com ele. Na verdade, o que ele estava fazendo? Por outros caminhos, ele estava captando o mesmo tipo de conhecimento que o engenheiro captou usando o método científico. Ele usou um outro método, que é dançar lá, falar com a árvore e tal, e perceber com os atributos do seu cérebro aquilo. Mas ele considera que essa árvore, ela tem animação, ela tem vida. O rio. Você ouviu falar de rio sagrado, vocês conhecem um monte, né? Que o rio está ali, que o rio tem vida, o Nilo, né? Famoso com isso, o sol, né? As pedras, os animais. Todo mundo viu o Avatar também, né? Ô, meu amigo, tal, não sei o quê, né? Os índios fazem isso. Aliás, eu mato os meus bichinhos, né? Lá que eu crio. Eu crio aqui no Moçunguê. Eu estou a 5 minutos de vocês aqui. No meio da ecovilha tem uma pequena... Eu vivo na Globo aparecendo, vivo nessas coisas. Os caras vão lá ver, eu falo, reportagem por quê? Eu faço metade do que a sua avó fazia, né? Tem um quintal cheio de bicho, né? Que é um projeto bem interessante, vocês estão convidados, depois o Dago pode... Acho que metade deles já. Já viram. Viram algumas coisas que eu faço. E eu sou o responsável, lamentavelmente, por matar os animais. Né? Quando tem que matar para a gente comer, quem mata sou eu. E a gente mata usando a maneira kosher, né, de matar. Alguém é judeu? Não? Então, o modo kosher, né, de matar. Então, a primeira coisa, a gente ora, agradece a Deus, agradece pela vida do animal, tal, e mata. Aquele negócio do Avatar lá que você vê, a gente dá graças e tal. Porque está dando a vida para que eu tenha vida, né? Sim. É bem diferente de entrar no matador. Já viram o matador, aqueles negócios Earthlings, já viu esse filme? Como é que chama? Terráqueos, né? Terráqueos. Você só faz aquilo quando você faz o quê? Você tira toda a animação daquilo ali, né? E a gente vive num mundo que a primeira coisa que faz é que pedra não tem alma, árvore não tem alma, bicho não tem alma. E falando aqui da teologia, o que a Bíblia disse foi, nunca falou que não tinha alma, falou só para a gente não adorar aquele troço lá. Mas quando eu faço isso, eu posso transformar isso em recursos, né? Recursos naturais. Né? Como recursos, eu posso, sem problema na minha consciência, usá-los a meu bel prazer. E o problema é que a gente começa tirando a alma das pedras, das árvores, dos animais, para poder usá-los como recursos e acaba criando o departamento de recursos humanos. Tirando a alma das pessoas. Aliás, uma discussão bastante frequente no até o século XIX é se escravo tinha ou não tinha alma. Lembra disso? Porque para eu escravizar o cara, eu tenho que me convencer da sua subhumanidade. Se eu não me convencer da sua subhumanidade, eu não consigo lançar a mão dele como um recurso que eu posso empregar do jeito que eu quiser. Entendeu o mundo que vocês vivem? Vocês são inteligentes o suficiente para entender agora como é ir no departamento de recursos humanos. Vai ficar você sentado, uma pedra, uma árvore, um martelo, né? Todo mundo sentado, cada um sendo empregado ao bel prazer do empregador. Isso é só para provocar vocês um pouquinho. Exploração do trabalho infantil. Já deu pano para manga para vocês fazerem agora um documentário, ó, né? Já estava fazendo imagem, né? Falando, pô, dá para fazer isso aqui. Porque quando eu dessacralizo o rio, sabe o que eu faço? Qual é o seu nome? Lidiane. Lidiane. Quantos anos você tem, Lidiane? 21. 21. Você parece que tem 17. Né? Já te disseram isso 1 milhão de vezes, né? Fazer o que? O pai fala, essa menina parece ter uma filha, né? Tão pequenininha que ela é. Lidiane,
Quando eu desacralizo um rio, sabe qual é a primeira coisa que eu faço com ele? Eu cago nele. Eu só vou jogar o meu esgoto no rio se ele deixar de ser sagrado. Porque se ele for algo que é sagrado para você, você não joga cocô nele. Pega uma coisa que você tem no seu armário que é sagrada para você. Todos vocês têm. Percebeu? Você não caga naquela coisa. Dificilmente fará isso, né? Agora, na hora que aquilo deixa de ser sagrado, aí vai, né? É ali mesmo. Né? Eu não corto uma floresta. Com meus alunos eu mostro um gráfico da cobertura florestal do Paraná em 1870 e vou acompanhando de 10 em 10 anos até 2012. Nós temos mais ou menos 1% da cobertura florestal original do estado do Paraná. É um negócio assim. Você não faz isso se você considera essas coisas sagradas. Né? Se você sacraliza uma vida, eu quero expandir a questão da exploração para vocês, para além da criança. Porque eu não admito a exploração do trabalho infantil. O que eu estou dizendo com isso? Que talvez eu admita... Exploração do trabalho do adulto. Aplicar ou outros tipos de exploração, que não só do trabalho, né? O feio é se for criança, se for um infante. De onde surge isso? Lá até o século XVI, a criança tinha muito pouco valor. Né? A criança era um estorvo, principalmente nesse fim da Idade Média, e criança sofria uma série de situações de abuso real. Abuso real. E isso tinha muito a ver com aquele ambiente europeu. Isso não é a verdade para todas as culturas, para todos os lugares, e aí a gente vai ver que toda essa coisa de direito, toda essa coisa de declaração de direitos humanos, tudo isso é uma coisa muito europeia. Né? A minha pergunta sempre é se eu não tenho nada contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só tenho contra o fato dela ser universal. Por que ela é melhor do que a Sharia? Por que ela é melhor do que a Torá? Por que ela é melhor do que a tradição dos Aimares e dos Quechua? Por que ela é melhor do que a dos Yanomami? Por que ela é melhor do que a tradição chinesa, Confúcio? Por que ela é melhor do que a tradição cristã, do Sermão do Monte? Por que ela é universal? Pense nisso. Mas aí na Europa, a coisa era feia. Quem for ler o Felipe Arrier vai descobrir que uma das práticas que se prolongou mais ou menos até o século XVII, com bastante frequência, era o infanticídio, até os 5 anos de idade. E que foi esse um dos motivos pelos quais a Igreja Católica começou a impor o batismo infantil. Para os caras que não acham legal a criança ser batizada, né? Vai descobrir lá na origem que aquilo foi uma tentativa de salvar muitas crianças que seriam mortas pelos seus pais por serem um estorvo. Porque se eu não batizava uma criança e ela me estorvasse, eu matei um pagão, que tinha um valor completamente diferente de matar um cristão. E ninguém matava assim, legal, normal, matei meu filho. Não era isso. Imagina que você tem um vizinho meio grosso. Todo mundo tem um vizinho grosso, né? Um cunhado grosso também. Se você não tiver um vizinho, você tem um cunhado grosso. Né? Cunhado é inescapável. Quem não tem, vai ter. Né? Aliás, se fosse bom, não começava a palavra como começa, né? Seria outra coisa, né? Peitunhado, né? Cabelunhado, né? Se começar cunhado, né? É um troço horrível. Mas todo mundo tem um cunhado grosso, um vizinho grosso, um cara lá da esquina grosso, que tem 4 cachorros, né? E aí, de repente, um dia você descobre que o cara matou um cachorro dele. Você vê o cachorro morto lá. E ninguém fala, ninguém sabe, mas todo mundo sabe que, como ele era um cara grosso, provavelmente ele matou aquele cachorro. Mas ninguém pode provar que ele matou aquele cachorro. Mas todo mundo sabe, mais ou menos, na vizinhança que... E o cara é um esquisito, sabe o esquisito? Assim era na Idade Média a pessoa que matava uma criança. Não era uma coisa aprovada socialmente, que as pessoas achavam que era uma prática normal, comum, mas que acontecia. Não era legal, mas acontecia com muita frequência. Né? E aí, junto com essa história de
tentar proteger e valorizar a criança, a sociedade europeia criou a infância. Sabe, um período específico no qual a criança, ela tem uma roupa de criança, ela tem um comportamento de criança e ela tem a permissão de ser infantil. Infantil quer dizer, basicamente, ser bobo, não ter responsabilidades compartilhadas. Ser infantil é não medir as consequências do que está fazendo sem fazer, né? Infantilmente. É brincar fora de hora. Né? Permissão para brincar fora de hora foi sendo ganha ao longo de 5 séculos. Hoje em dia as crianças brincam fora de hora na frente das visitas, né? E todo mundo acha absolutamente natural. Né? Infantil passou a ser, como a gente estava falando, ser agressivo, né? E todo mundo achar, é criança, né? E a gente vê que isso vai se prolongando, né? Tem algumas, todas as meninas aqui são casadas? Não? Vocês saem de noite, né? E que bom seria encontrar um cara legal, né? Não seria legal você ter um namorado bacana que valesse a pena? Não, sei lá, tem menina que acha legal, tem menina que acha legal achar uma outra garota legal, mas tudo bem, eu estou falando, tem um normal, assim, pode falar, olha, queria achar um cara legal, um cara que eu pudesse relaxar, que eu pudesse realmente ter uma relação com uma pessoa que não vai me surpreender com uma outra infantilidade de novo. E não tem nada mais chato do que você namorar um bobão infantil. Ou você começa a namorar o cara é legal, pá, você na primeira saída fala, ai... Aí você fala, por que ele é assim, Mariazinha? Porque ele é muito infantil. Já notaram essa frase? Quantas vezes vocês já usaram referindo-se a alguém porque é um comportamento inaceitável para aquela situação? Pô, cara, né? Eu ia fazer uma piada aqui indecorosa, mas tá gravando. Eu ia fazer, cara, a piada é boa pra caramba. Para de gravar que eu conto. É boa pra caramba. O que o cara faz naquela hora, né? Mas vamos lá. Na hora do vamos ver. Deixa pra lá. Cláudio, controle, assim. Bom, já foi Deus quase que me derruba, agora quase eu me derrubo. Esse cara só ficou infantil para sair com você? É um saco sair com um cara infantil? Né? Qualquer moça. Assim como, assim, depois a gente pode falar do que é chato para os meninos. É que os meninos são muito mais infantis que as meninas. Então, normalmente o cara é o bobo, ela é a pessoa mais madura, ele é o otário, né? Ele é o... né? Depois você fala, não ri assim. Né? Quando você pega uma menina assim, cara, não dá nem para começar, né? Deixa ela lá, né? Mas é mais normal o menino, assim, né? Menino, chega a ponto de você falar assim, onde será que tem um convento aqui perto? Né? Que aí eu me livro dessa praga para sempre, né? Esse cara só faz isso porque ninguém avisou a ele que aquilo que lhe foi permitido quando ele era criança tinha que acabar. Agora, ele só continua porque lhe foi permitido. Né? E talvez ele tenha tido, um comportamento infantil, que é absolutamente normal na casa de muita gente, é você encontrar um monte de brinquedo aberto. Não é? Você abre o brinquedo, brinca, larga, pega outro brinquedo, brinca, larga, pega outro brinquedo, brinca, larga, e vem sempre um empregado, vem um pai, vem uma mãe, sabe, catando as coisas e vem arrumando as coisas. Essa pessoa faz isso, depois sabe o que ele gosta de fazer nas festas? Ficar. Lógico. Eu não quero conquistar, me arrumar, ser legal. E algumas meninas já passaram pela situação constrangedora de estar na noite, estar em algum lugar, estar numa festa e ver um cara que ele decidiu que vai ficar com você. Várias meninas já me contaram, você está aqui, o cara... E aí você não está afim de ficar com o cara. Você não é a coisinha dele brincar, né? Ele não é o brinquedinho dele porque ele está afim de ficar com você. Aí o cara pega a cadeira e taca a cadeira na menina. Isso tem relato aí todo fim de semana. O pit boy, né? Os pit boy, eles são típicos de fazer isso, né? Pega na mão e arranca. Por quê? Sabe o que aquele pit boy é? Ele tá marombado, tá grandão, né? Tem barba. Mas ele é aquele garoto que achava que ele podia pegar o brinquedo, abrir, brincar, largar, pega outro brinquedo, brinca, larga, pega outro brinquedo, brinca, larga. Pior que aí as meninas também são acostumadas com isso,
E também usam os caras da mesma forma. Então, é uma maluquice de gente infantil que não consegue entender que para você ter prazer, você primeiro tem que abrir, dá trabalho, pega no armário, abre, brinca, fecha, guarda, vai para o próximo, abre. Sabe esse ato pequenininho? Esse é um ato que você pode fazer com uma criança ou estar ensinando um comportamento infantil que vai criar o prego que te encontra no fim de semana, doido para ficar com você. Deu para entender? O que é que eu faço um desenho? Eu posso desenhar isso também, fica fácil. Comportamento infantil é a gente achar que a pessoa pode continuar sendo infantil depois quando ela se torna adulta no trabalho. Quem trabalha aqui durante o dia? Vocês estudam, né? Então, eu respeito muito a turma que estuda à noite. Né? Raramente tem gente que não trabalha, né? Ou que não tem, sabe, tem a vida muito fácil, como o papai que está aqui, porque eu estou aqui porque o papai me mandou para cá. Né? Está aqui porque trabalhou, saiu de casa às 7 horas da manhã, né? Pô, você pegou ônibus, muitas vezes, eu não sei quantos de vocês têm carro, mas pegou ônibus, foi para o trabalho, ganhou pouco, bateu o ponto, né? Aí o cara tem ponto de botar o dedão assim, né? Bota o dedão, a língua, bota o olho, né? Sou eu mesmo, pô! Né? Aí faz aquela papagaiada toda, o cara controla a hora que você vai mijar, a hora que você vai cagar, a hora que você vai comer, o que você está fazendo na internet, como é que foi, como é que não foi. É um saco. Aí o cara vem para aqui, tem aula com o Dago de noite, pô. Não é? Não é? Eu respeito muito vocês. Né? E aqui normalmente a gente mais adulta, né? Que, pô, fala assim, olha, não dá para eu ser infantil no trabalho. Né? Eu tenho responsabilidade, tenho horário para chegar, tenho horário para sair, né? Então, importante para vocês que é o quarto de exploração infantil, você responder com tudo que eu falei, você junta e faz a resposta. Eu acho que eu dei a resposta. Só que eu dei para que vocês construam. Dei um monte de dados que vocês podem usar no seu documentário. Né? O que é infância? De onde veio? Como é que é essa questão? O que é a adolescência? Né? Quer ver uma pergunta que vocês têm que fazer, você que está anotando aí? A quem interessa a infância? Essa é uma pergunta fundamental para um documentarista. Quem está ganhando? Quem está perdendo? Não é? Eu quero ir atrás da linha desse negócio, eu quero saber a quem interessa que... Alguém tem filho aqui? Você tem filho? Qual a idade do seu filho? Uma menina de 10 e... Nós temos filhos mais ou menos na mesma idade. A quem interessa que essa criança seja hipersexualizada a partir dos 7 anos de idade? E é. E que ela tenha roupinha, que tenha não sei o quê, que tenha não sei o que, tenha namoradinho no colégio. Aí você fala, esse cara é um moralista. Não. Tem um negócio que se você estudar Freud, você vai descobrir que dos 8 aos 11, existe uma coisa chamada período sensível, em que você começa a subir um monte de hormônio, e você começa a sentir umas coceiras nos lugares, mas você ainda não sabe o que fazer, nem com as suas mãos. Né? E aquele troço está assim, a criança fica impossível, né? 8 anos de idade, 9 anos de idade, vai ficando impossível, né? Até o dia que ela descobre, tem um jeito, né? Mas até lá, ela não sabe que agora ela tem novos brinquedos se desenvolvendo. Se ela for um menino, ela tem um brinquedo de armar, se ela for menina, tem brinquedo de abrir, né? E que o brinquedo de armar encaixa no brinquedo de abrir, né? Ela não sabe isso ainda. Ou melhor, não deveria saber. Por que não deveria saber? Porque dos 8 aos 11, eu tenho uma pulsão violenta, hormonal, que está nascendo, é a tal da pré-puberdade que está vindo, né? Começa a aparecer pelinho, começa a mudar o corpo, isso cria uma tensão dentro de mim, e essa insatisfação, porque eu ainda não conheço o caminho da sexualidade, que vai ser apresentado para mim na puberdade, ela me faz ter que montar uma estratégia. Então, as crianças são muito imaginativas com 8, 9, 10 anos. Nossa, eles fazem grupos, é a época do bandoleiro, eles adoram andar em bando. Né? Mas acho que hoje em dia não tem muito, porque não tem o que eles imaginassem, eles já conhecem. É isso. Pergunto a você, Joyce, minha ilustre propedeuta, não mais apedeuta. Tá? A quem interessa isso? Porque ela tem que imaginar, montar uma estratégia, brincar de bandido e mocinho, ela tem que criar filho imaginário, ela tem que
fazer jogos, ela tem que fazer isso tudo, porque qualquer um dos senhores e das senhoras que já se tornaram adultos sabem que o grande diferencial no seu trabalho é a imaginação. A quem interessa que eu pegue uma criança, não tem nada a ver com sexualidade nem com moralismo. A quem interessa que eu não permita que essa criança desenvolva capacidade imaginativa. A quem for usá-lo como empregado depois. Porque vai ser um obediente cumpridor de ordens ou um usuário, um consumidor apático de tudo que se lhe oferecer, sem questionar. Todos os desejos deverão ser satisfeitos, é a perfeita adolescência. Se eu jogo isso se eu crio a tal da pré-adolescência, se eu admito, tem namoradinho, tem não sei o quê, essa criança descobre muito rapidamente, como disse a Joyce, a satisfação desse desejo, impedindo que dos 8 aos 11 se forme uma coisa que é biológica na cabeça da gente, sabe, conexão cerebral. Minha esposa trabalha com neurodesenvolvimento, tá? Em casa tudo meio doido. Ela trabalha pesquisadora lá na UFPR. Então, essas conexões cerebrais é que vão dar essa cara do cara muito imaginativo. Então, quer um conselho para os seus filhos, vocês que vão ter filhos? Reprimam horrores. Mas tem aquela coisa, né, tipo, na questão no primário, quando a gente está primário, eu mesmo tive... Você tem quantos aninhos? 21. 21 também. Aquela questão que eles dão aquelas aulas de educação sexual. Olha só, né? Tipo, não é meio contraditório você... Porque... Bom, eu pergunto a quem é que disse que tinha que ter aula de educação sexual? Ó, minha filha, ela provavelmente, você deve estar descobrindo bem esse negócio, sabe por quê? Ela vê os coelhinhos que a gente cria, né? Ela sabe quando é que a cabra entra no cio, ela sabe como é que os coelhos funcionam, ela vê as galinhas namorando. Daqui a pouco ela vai olhar para o pai, para a mãe, vai olhar para ela mesmo e falar... Bode, cabra... E vai lá fazer as perguntas para a mãe dela. Naturalmente, se você fosse uma criança indígena, se você fosse uma criança de uma população tradicional, aparecimento de outras criaturas, né, a partir das relações que acontecem entre pais e mães de várias espécies, fazem parte daquilo que vai me permitindo compreender ao seu tempo certo como esse processo ocorre biologicamente. Agora tem uma ansiedade desgraçada da sociedade que uma criança com 7 anos de idade, ela tem que aprender isso. Como se ela fosse uma incapaz, uma ignorante boçal, sem a menor capacidade de vir a descobrir isso por si mesma. Entendeu? Mas com aquela necessidade de que a criança tem que aprender. Tem que aprender, porque é um perigo. Sabe qual é a jogada? É a estrutura de controle, meu Deus do céu. Quer ver uma coisa boa para essa turma aqui, ler sobre isso também? Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Mas você acha que essa estrutura social é criada, pré-criada, se é uma coisa racional, se é uma coisa já... Qual é o seu nome? Ivan. Ivan, excelente pergunta a sua. Não acredito em nenhuma teoria da conspiração, Sim. que tem os Illuminati que tentaram assim. Pero no mucho. Tá bom? Uhum. Assim, não teve Organizado. um cara que sentou lá e falou assim, Agora, tem pessoas brilhantes. Um dos caras mais brilhantes, por exemplo, que teve... Quem sabe que foi o maior homem do século XVI foi Isabel de Castela, né? O maior homem do século... A rainha Isabel de Castela. Aquela que libertou a Espanha dos mouros, mandou Colombo para a América, pacificou a Espanha, reuniu o reino, sabe? Ela era o maior homem do seu tempo. Rainha Isabel de Castela. E ela expulsou os mouros e ela tinha um conselheiro chamado Nebrija. Nebrija é o camarada que... E Isabel de Castela, para quem vê o filme Colombo, se eu não estou errado, é esse filme. Colombo é aquela Sigourney Weaver que faz o papel de... Eu adoro filme, tá? Que faz o papel de Isabel de Castela. Né? E tem uma cena em que ela está de armadura, guerreando. Essa era, a mulher era... O bicho era trocudo, né, cara? E ela dominava. Nesse mesmo contexto, um pouquinho antes, são 3 anos antes de mandar Colombo para cá, eu não me lembro quantos anos antes, eu não tenho a precisão desse dado, eu tenho isso escrito, mas não me lembro.
Nebrija chega para Isabel de Castela e fala com ela, olha, você expulsou os mouros, legal, mas pela espada você não vai reinar. Esse não é o instrumento pelo qual você vai conseguir manter o seu reino unido, você vai conseguir manter a coisa funcionando. Criar a estrutura, veja bem, estamos falando da maior potência daquele momento, né? Tá, Portugal e Espanha estão crescendo como potências, né? Olha, não vai dar para segurar, entendeu, o Isabel Obama, né? Barack Isabel. Não vai dar para segurar a onda com espada. Ela, tá, e qual é o conselho do conselheiro Nebrija? Ele cria um primeiro instrumento no Ocidente, chamado gramática. Gramática. Simplesinho assim. Brilhante. Ele cria a norma culta da língua. Por quê? Quem já foi à Espanha sabe, a Espanha é uma multidão de povos, né? Madrid é uma coisa. A minha família, por exemplo, veio da Catalunha. Fala-se o catalão. No País Basco, fala a língua basca, né? Na Galícia, fala o galego. E cada lugar tinha o seu commons, o seu... Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Vernáculo, né? Tinha o seu vernáculo. Tinha as línguas vernaculares. E o que estava sendo inventado em 1492, 1495? Imprensa. E as pessoas começaram a imprimir em língua vernácula e circular. Imagina o que é isso, né? Eu falo no meu dialeto, né? Isso, se eu proíbo isso e falo que para ser oficial um documento tem que estar escrito em espanhol, e espanhol se escreve desta forma, eu criei um big no instrumento de controle social. Vocês sabiam que em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, pouco se falava português no Brasil? O que se falava aqui? Línguas indígenas? Nhengatu, língua brasílica. Nhengatu como tem o Guarani lá no Paraguai, sabe o que eles falam no Guarani? Que não é o Guarani Tupi-Guarani, é o Guarani do Paraguai, que é uma mistura, né, uma língua criada nessa relação com os colonizadores. Os mamelucos aqui, aí fica interessante ler Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, os 2 primeiros capítulos, ajuda, né? Este povo aqui de mamelucos, que não tem pai, que não tem mãe, os bandeirantes criam o seu próprio idioma, né? Porque eles nem são índios, nem são portugueses. E o Nhengatu hoje é falado por umas 1.500 pessoas lá num cantinho do Amazonas. Chamam de língua de caboclo, tá? O Nhengatu era falado no dia a dia das pessoas. Como se fala lá no Paraguai, o Guarani. Exatamente o que você vai lá no Paraguai e vê os caras falando, quando eles não querem que você entenda, eles começam a falar aquela coisa, aquela língua deles, né? E tem um autor, Jeremy Cook, né, que escreveu aqui, ele fala que ele duvidava que um dia no Brasil iria se falar português. Pois em 1850, cara, pelo mesmo instrumento da gramática, olha nós aqui, você vai em qualquer lugar, esse país é fantástico, um país enorme, você vai em lugar na Alemanha, lá onde você estava, o norte não entende o sul. Tem cara que mora e não se entende. É lógico, eu duvido muito que você pega um peão lá de Curralinho do Noroeste, lá no Rio Grande do Sul, e bota ele no encontro do cara que cria machis peruano lá em Quixeramobim e bota os dois para conversar, que eles vão se entender. Se for 2 roceiros. Mas, no geral, cara, você viaja em qualquer lugar desse país, se você é bem entendido, você compreende, tem um fenômeno de controle social que é a norma culta da língua. Então, o que eu acredito é que existe isso. Existem pessoas geniais que têm um projeto, que é um projeto de humanidade, é um projeto de ser humano, é um projeto de modo de produção, é um projeto terrível, né? E que está fundado em crenças, e que realmente é crença, pura crença, e que sim, essas pessoas vão construindo esse conluio, esse acordo. Eu hoje recebi da Paola aquilo que é a melhor definição que eu já pude ver de alguém assumidamente dizer por que não homeschooling na Alemanha. Mas assim, a Paola falou, olha só, parece gerador de lero-lero. Eu falei, Paola, me dá a fonte porque isso está perfeito.
né? Então ela fala, olha, você tem que formar um cidadão para funcionar dentro desta sociedade, que é um arranjo assumido, e nada melhor do que isso, do que um pequeno microestado sob controle, onde você pode treinar esse cara para viver e funcionar dentro da sociedade de acordo com as expectativas do Estado. Para me dar esse negócio. Porque assumir isso, né? Saber isso todo mundo sabe. Sim. Mas falar é legal demais, né? Um documentarista, isso é um documentário. Chega nisso, uau! Então acredito nisso, acredito que tem sim. As pessoas vão falando, não, o sistema. O sistema é basicamente econômico, é um sistema de poder, né? É um sistema que dá prazer para meia dúzia. Né? Sexo, dinheiro e poder. Chega nisso. E aí eu estou dando para vocês um monte de coisinha para vocês trabalharem com o trabalho infantil. Criança não trabalha, está lá no Palavra Cantada. Vocês vão até botar como trilha sonora do seu documentário. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Sabe como é que era nos anos 50? Eu cheguei até atrasado porque eu estava tentando achar o documentário de Uba, mas eu vou procurar. Eu não achei, eu virei meus DVDs lá, eu fico chateado porque é um bom documentário de 1950, comunidade de Uba, lá em Mirandópolis, em São Paulo. Aqueles bem documentário, né? As crianças de Iuba. Né? Aquele cara fala desse jeito, né? O documentário, vocês devem produzir o documentário de vocês assim, né? Vejam que lindos e belos novos tratores essa comunidade usa também. Né? Aquele tipo de linguagem dos anos 50, né? Mas aí tem uma cena que eu queria projetar para vocês, né? Eu queria ter trazido aqui. Eu vou dar para o Dago depois, que eles vão falando das várias coisas, como a comunidade Iuba funciona. A comunidade Iuba é uma comunidade anarquista japonesa, muito interessante, que funciona há 60 anos lá em Mirandópolis, é muito legal, já estive lá, foi um barato. Né? E não são bicho grilo, nem é japonês maconheiro, Iuba. Não é japonês maconheiro cheio de tatuagem, não. É gente bem tradicional, só falam japonês, mas eles são anarquistas, da turma do Tolstói, inspirados por Tolstói. Né? Então, um japonês inspirado por Tolstói, que vem para Mirandópolis ser anarquista. É um negócio... Meu Deus, em si já é um negócio, né? Já é um negócio assim, cara, que você fala, não, isso não existe, né? E não são budistas, então é um troço assim muito legal. E os caras, eles têm um documentário feito sobre a primeira comunidade Iuba, né? Nos anos 50, porque eles foram os maiores produtores de ovos da América Latina naquele período, e eles só criavam ovos para ter cocô de frango, para devolver para a terra aquilo que era da terra. Era bem legal. E aí no meio do documentário, né, falam lá, ó, o dia começa com uma ginástica coletiva da comunidade, todo mundo bem natural, né? Né? Aí ele fala, vai mostrando, mas eles também usam tratores modernos, aqueles tratores da Ford, né, e tal. Aí fala assim, aí aparece lá, as crianças de Iuba, como parte da formação do seu caráter, participam de todas as tarefas diárias. Cara, vocês têm que botar isso no seu documentário. Fala! Eu tenho uma pergunta bem sobre isso. Fala! Porque assim, todo mundo fala, a criança não pode trabalhar, porque a criança tem que brincar, a criança não faz A cultura da sua avó, por exemplo. Sim, da sua avó, né? A pergunta é essa aí mesmo. Por que não? Porque você cria um adolescente irresponsável, você cria um adulto infantil, que depois vai achar que o mundo está ali para lhe servir, e ele vai ter que ganhar muito dinheiro para poder ter com que pagar as pessoas para lhe servirem, e isso faz a roda da economia girar. Porque aí todo mundo não consegue trabalhar com as próprias mãos para si mesmo, mas tem que trabalhar para um empregador, e com isso se escravizar e fazer, como dizia George Orwell, né? Um dia as pessoas vão fazer fila para ser escravo. Esse dia chegou, gente. Aliás, sabe, quando é que vocês formam? 2014. Na faixa de 2014, por aí. É bom vocês se prepararem para não ter emprego, tá? Alguns de vocês jamais terão. É. Quem faz que gosta nunca trabalha. Não é disso que eu estou falando, não vai ter, não. Eu vou dizer o seguinte, quando a gente falava isso há 8 anos atrás, falando assim, gente, tinha um bando de brasileiros indo para a Espanha, há 8 anos atrás, para ganhar dinheiro, porque tinha muito emprego na Espanha. A gente falava assim, isso é artificial, isso é uma bolha, isso não existe. Hoje, 25% dos espanhóis
34% daqueles abaixo de 25 anos de idade não têm emprego. Desses, 10% nunca terão. 10% dos jovens americanos que se formam hoje nas universidades jamais conseguirão uma colocação no mercado de trabalho. Simplesmente não existe emprego para vocês. Ponto. E você acha que o grande barato da sua vida é conseguir um emprego. Entendeu? Quer que eu faça um desenho? Quer que eu explique matematicamente? Sabe, o investimento em educação do governo federal está ampliando o número de vagas na universidade, para que nós tenhamos pessoas desesperadas depois, achando que elas têm que conseguir uma porcaria do emprego para aquele monte de vaga que não existe. Entendeu? Porque vocês não aprenderam a trabalhar, porque a gente aprende a trabalhar quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente senta do lado do pai da gente, da mãe da gente, e a gente aprende um ofício. Essa foi a história da humanidade durante 12 mil anos. É muito recente, gente. Tem 12 mil anos que a gente começou, tem 7 mil anos de civilização. E sabe aquele negócio? Você era uma coisa, porque seu pai era, porque seu avô era, porque não sei o quê, Sabe por quê? Isso não era forçação de barra, é porque você está do lado do cara o tempo inteiro. Existe uma relação de família, existe uma relação de aprendizagem, existe uma relação de respeito, existe uma relação de vida. Agora vocês nascem e têm que dar conta da vida de vocês inteira. Vocês têm que descobrir o que vocês vão ser. O que você vai ser quando crescer? Entendeu? Essa desgraça acontece com você porque você tem simplesmente 30 anos da sua vida, hoje, que está tendo bom, está ficando mais longo, né? Mas você tem 20 anos da sua vida, normalmente, aqui no Brasil essa é a média, para decidir o que você vai ser. Por quê? Porque você é um indivíduo desconectado da família, desconectado da comunidade, desconectado de uma função social. Então você não pode... o método Montessori, por exemplo, de educação, a criança trabalha desde o começo, ela começa brincando a trabalhar. Sabe por que menino, você solta criança sem brinquedo, sem videogame? Existem crianças que não têm videogame. Pasme, mas existe. Minha filha é uma. Né? Meu irmão também é um. Também é um, que bom. Sabe, aí você solta uns pedaços de pau na mão deles, eles vão começar a imitar que estão fazendo alguma coisa. Eles vão entrar no mundo dos adultos, naquele negócio da imaginação, não precisa nada, dá na mão deles que eles vão fazer. Porque a gente tem essa coisa. Outra, quando você dá pequenas tarefas, quando você bota a criança para trabalhar, meu Deus do céu, tudo que eu faço, sabe, é ilegal, imoral ou engorda. Né? Tudo que eu acho certo é isso, é ilegal, é imoral ou engorda. Hoje em dia você fica nessa papagaiada de a criança não poder fazer nada. Ele é um imbecil que só sabe comer Cheetos. Mas cara, eu falei domingo, né? O cara vira um Cheetos com cérebro. De tanto milho que tem dentro dele. Isso já está aprovado nos Estados Unidos, Michael Pollan, defesa da comida. Tá? Você vira um Cheetos ambulante. Então, um imbecil que só sabe engordar... Vocês já notaram? Você tem filho pequeno, 10 anos, seu filho é magrinho ou é gordinho? Normal, sim. Normal é o quê? Não, essa é uma pergunta... Como é seu nome, desculpa? Mariana. Essa é uma pergunta importante que eu estou lhe fazendo. Porque é o seguinte, as crianças, o manequim das roupas mudou. Uma criança, assim, efetivamente normal, ou seja, magra, longilínea, sabe, musculosa, não acha roupa. Não acha roupa. O que dá na cintura, sobra na canela. Se dá na altura, sobra na cintura. Sabe por quê? Porque as crianças têm que ser obesas. Alô? Aí você tem 25% das crianças tomando Ritalina porque elas têm hiperatividade. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 25% das nossas crianças estão tomando Ritalina, que tem a mesma composição básica da cocaína. 25%. Não existe Você sabe o que é uma pandemia? Como é seu nome? Rafaela, você sabe o que é uma pandemia? É quando mais ou menos 3% das pessoas têm uma doença. É uma pandemia. Sabe aquela gripe que todo mundo está com medo? Tem uma pandemia. Tipo, 3, 4% das pessoas tem o troço, morre milhões de pessoas.
Você consegue imaginar uma patologia com 25% de incidência? Não existe. Alguém criou esse troço. Estou falando como profissional de saúde, isso não existe. Aliás, tem gente tomando Ritalina de segunda a sexta. Você não tinha hiperatividade, tenho certeza que você só era uma menina brilhante. Tomou. O médico tem diagnóstico de déficit de atenção. Se você foi bem diagnosticada, você provavelmente tinha déficit de atenção, que eu acho muito improvável pela sua postura. Não sei se você esteja continuando se drogando para poder estar aqui comigo. Né? Porque o hiperativo é hiperativo, é uma doença neurológica, né? Bem diagnosticada, bem fundamentada e que existe. O que a gente tem é déficit de atenção paterna e materna, de participação na família, déficit de tempo, déficit de poder estar junto. É isso que a gente tem de déficit. Sabe, de família, de gente, de vida, de comer junto na mesa, é isso. E a criança não pode perturbar. A criança não fica parada na escola. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Quem disse que uma criança de 8 anos de idade tem que ficar sentada durante 2 horas? Meu Deus do céu, isso não é normal para uma criança. Você tem um filho de 10 anos. Ele não pode ficar sentado, porque não pode ficar sentado, porque o organismo dele não deixa ele ficar sentado. Na dúvida, pega um cabrito e observa. Porque é normal. Pô, tá tudo mexendo. É um feixe de músculo. Fica quieto, menino. Não é assim? Parece que desliga aquela praga. E outra, quando você não dá atenção, aí ele piora o ritmo, né? Aí ele começa a gritar, ele começa... E você quer acabar com aquele infeliz. Você quer ver televisão. Aí sabe o que você faz? Você dá uma televisão para ele. Sabe por quê? Você sabe o que acontece quando você vê televisão? Seu cérebro funciona menos do que quando você está dormindo. Estou vendo televisão. Isso é tão óbvio. Vocês já notaram no Jornal Nacional como é que é hoje em dia? Então, assim, né, teve uma notícia, 2 notícias, 3 notícias, todo mundo está comendo, né? E a televisão está ligada, né? Aí faz assim, o bebê do urso polar apareceu, você olha. Isso é feito em jornalismo, você tem que botar o bebê do urso polar lá, porque ninguém mais olha para aquela praga, porque o cérebro está desligado. E aquilo precisa da tua atenção. Então ela tem que jogar um negócio que não tem nada a ver. Todo jornal nacional tem o bebê do urso polar, tem a patinha do elefante cor-de-rosa, nasceu um tigre albino no... No jornal do Paraná, que teve, era a cobra que foi mandada pelo correio. É, tem que ter um trem desse. Hoje, uma cobra foi achada na... Você faz isso na hora, você faz assim, ó. Entendeu? Então, criança não trabalha? Trabalha. Porque quando ela trabalha não perturba, ela tem que ter atenção. Pô, minha filha também, eu estou treinando ela para que ela assuma a ordenha lá da... Eu vou ser presa. Eu exploro criancinha. Né? Minha filha está sendo treinada para assumir a ordenha das cabras. É um animal do tamanho dela, que ela gosta. Pô, é um barato. Hoje ela brigou porque ela tinha que ir pro balé. A mãe dela estava levando ela pro balé e ela queria estar ordenhando comigo. Ela falou, pô, pai, será que não dá para mudar o horário do ordenha ou mudar o horário do balé? Porque ela tá, sabe, pô, aí ela leu 2 artigos, tem 9 anos, minha filha. Deu 2 artigos, 2 normas técnicas da Embrapa para aprender a ordenhar. Minha filha lê pra caramba. Entendeu? Sabe artigos científicos? Ela lê. Ela pergunta com as palavras que eu não entendo, né? Óbvio. Mas ela está se sentindo super responsável. Outra, tem os 3 cabritinhos. Sabe onde é que eu moro? Quem assistir? Pode ser que eu seja seu vizinho. Né? Pode ser que você seja meu vizinho lá no condomínio. Eu moro num condomínio na Ecoville. Você imagina o que meus vizinhos acham quando eu apareço com 3 cabritos. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. O pessoal adora. Todos os meus vizinhos, eles devem fazer abaixo-assinado em breve para que eu saia de lá. Mas é a responsabilidade. Eu quero que se dane, meus vizinhos. Minha filha está tendo uma responsabilidade com 3 animais que não são 3 pets.
Né? Pet é o animal consumidor. Todo mundo pode ter 30 cachorros, 18 gatos, 15 passarinhos, porque isso dá grana. Agora, tenha você uma galinha para você ver o que acontece com a sua vida. Porque galinha não é pet. Porque galinha tem que ter trabalho, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para alimentar, tem que fazer não sei o quê, tem que ter função. Hoje, na hora do almoço, ela estava lá, levantou do almoço, eu almoço com 3 famílias. Nós somos 3 famílias que almoçamos junto todo dia. Eu não uso tatuagem, não sou hippie, não tenho dread no cabelo, não tenho a barba assim, você tem a barba de cara que mora em comunidade. Aí né? Eu não faço nada disso, eu me arrumo direitinho, né? Eu venho aqui e falo bacaninha, mas eu almoço 3 famílias juntos todo dia. Todo dia, a gente senta na mesa, almoça, eu faço parte da turma que cozinha, a gente cozinha. Hoje foi um velotê de batata salsa com carne à camponesa e salada com molho de iogurte e ervas. Come-se bem, tá? A gente faz essa atividade, ela levantou da mesa porque ela ia no galinheiro pegar os ovos das galinhas e era a responsabilidade dela. Eu espero estar treinando uma pessoa para saber que tem responsabilidade, tem coisa para fazer, tem tarefa. A pergunta sua responde com a sua pergunta. Aliás, essas eram comunidades bem mais ecologicamente equilibradas, não eram? As pessoas respeitavam bem mais, né? Tinha menos criminalidade, não tinha? Droga só na festa. Né? Os pajés muito louco, meu irmão. Os pajés dão cheiro os bagulho que eu vi o espírito da onça. Não tem bebedeira, né? Os mais velhos se respeitam. E sabe o que vocês estão cansados? Vocês são jovens pra caramba, cara. Vocês estão todos cansados disso. Tenho certeza absoluta. Vocês estão cansados de entrar no Inter 2. Alguém já viu Idiocracy? Cara, é um filme trash, assim. Trash, cara. Trash, assim. É um filme D, não é filme C. É um filme D. Muito ruim, né? Ele é muito ruim, cara. Assim, os atores são péssimos. Tudo é ruim naquele filme. Não tem nada que seja bom, né? Mas é um dos melhores filmes que eu já vi, cara. Não, a ideia, né? O argumento do negócio é fantástico, né? Assistam Idiocracy. E depois entra no Inter 2. É impossível entrar no Inter 2 sem pensar no Idiocracy. Eu estou cansado de entrar no Inter 2, estou cansado de ir no trânsito de Curitiba, estou cansado das pessoas serem grosseiras, das pessoas não serem delicadas umas com as outras, de pedir por favor. Sabe, todo mundo tipo assim, é que não sei o quê. Estou cansado disso. Sabe, tem uma linguagem para a gente se comunicar, tem uma maneira de a gente chegar, tem como ser delicado, né? Com a senhorita, com o senhor, né? Eu tenho um hábito de chamar todo mundo de senhorita, de senhor e tal. Aliás, quando tem 5 anos de idade, eu só trato por senhor e senhora. Mas talvez não é assim, a gente vê o povo, vamos dizer, do campo como meio, por ter como ignorante, como humilde, a gente tem esse estereótipo de achar que a gente não é. Vai atrás disso, eu não vou falar. A quem interessa, quem ganha, quem sai ganhando com isso, vai atrás desse rato. Acho que aí, vocês fazem o quê? Jornalismo? A parte bacana, eu entendi assim. Bacharelado em rádio e TV. Rádio e TV. Ou vocês vão trabalhar, ou fazer reportagem, ou vão ajudar alguém que faz isso. Tal. Cara, vai atrás do... Sabe, pelo menos pra você ver o repórter quando ele é ruim. Sabe, quando ele não sabe perguntar a quem interessa, quem está ganhando, quem está por trás desse negócio. Ou talvez ele seja inteligente o suficiente para manter a cabeça dele em pé na empresa, né? Porque se ele for perguntar isso, a cabeça dele vai rolar. E ele vai perder o emprego. O que seria um excelente negócio. Porque ele voltaria a recuperar a sua humanidade. Ou não. Será? Essa é outra pergunta fundamental. De tudo que eu falei, você tem que perguntar. Será? Daí, na sua ideia, aí como você, por exemplo, a sua filha nunca iria ser inserida na sociedade? Por exemplo, tipo assim, nessa coisa de escola, de tudo assim, qual seria o futuro Onde vai dela? passar esse troço aí? Depois vai ficar soltinho Vai, agora. Pode deixar. Não pode. Eu deixo a resposta com você. Você julga em cima do que você está vendo.
Eu raramente exponho minha filha em qualquer situação, a não ser que seja para dar um exemplo positivo. Né? Não que eu não possa responder você em off, responda, tá? Não seria indelicado com você de jeito nenhum, tá? A pergunta é, quem disse que a gente foi feito para a sociedade? O que é a sociedade? Que conceito é esse? De onde ele nasce? Quando nasce a física social? Para existir a sociedade tem que existir um negócio que só passou a existir no século XVI. Sabe o quê? Indivíduo. Você sabia que não existe o conceito de indivíduo antes do século XVI? A maior parte do tempo da humanidade não existiu o conceito de indivíduo. Aí você fala assim, vou te dar uma lembrancinha. Você já viram o filminho, né? Vocês gostaram, eu gosto de filme, né? Você pergunta assim, no teu nome de novo? Lidiane. Pergunta assim, Lidiane, quem é você, Lidiane? Ela fala, Lidiane fulana de tal, CPF tal, identidade tal. Se ela, né? Chega, né? Tá bom. Quem é você? A gente responde essa resposta muito fácil. Fulano de fulano de fulano. Né? Identidade tal, CPF tal. Isso está respondendo. Quem é você também é assim. Eu sou isso, né? Eu faço a tal profissão, né? Eu sou isso, né? Como se eu sou o que eu faço. Né? A gente resolveu assim. Isso só é possível na sociedade de indivíduos. Mas vocês já viram aqueles filminhos assim antigos, quando encontra um indígena, encontra a turma lá do Conan, né? Quem é você? Eu sou Conan, filho de não sei quem, mãe de não sei quem, não, mãe não, irmão de não sei o quê, do clã de não sei o quê, das montanhas de não sei de onde. O cara fica 40 minutos, aí depois ele vai falar, mas por que você quer saber isso? Eu vou matar você de qualquer maneira. Porque a pergunta não fazia nem sentido para o cara, porque eu não sou, eu só sou porque nós somos. Os indígenas têm essa coisa de perguntar, quem é você? Alguém já leu Bíblia aqui? Já leu? Sabe aquelas genealogias que você fica, o que esse troço está fazendo aqui no meio? Aquela genealogia que não acaba? Porque essa é a única maneira de eu tentar chegar a dizer quem é o cara. O Darcy Ribeiro, num documentário dele sobre os indígenas dele, no povo brasileiro, ele cita isso no documentário também. Ele conheceu um cara que conseguia voltar 40 gerações. São 2.000 anos de cabeça. Um indígena dele sabia voltar 40 gerações. Por que isso diz quem eu sou? Porque eu não sou. Eu sou o conjunto, então eu não sou um indivíduo, eu sou parte de. A sociedade é o conjunto de indivíduos contratados dentro do contrato social e regulados por uma série de poderes que os mantém em funcionamento com a finalidade precípua de que a sociedade funcione. Para isso eu tenho que criar um cidadão. Então, a pergunta eu te respondo assim, se eu estivesse preocupado em que a sociedade funcionasse, eu não quero melhor sociedade, eu não quero uma sociedade melhor. Eu quero sociedade nenhuma. Aliás, nada é pior do que um reformador da sociedade, porque só vai alongar a agonia. Então, formar um cidadão, eu não quero formar um cidadão. Eu estou no outro negócio, existe um negócio chamado subversão, que é bem mais legal. E outra, eu não quero mudar esse sistema por um outro sistema. Minha postura é simplesmente de que a gente está aí, o sistema está aí, ele é maior que a gente, eu vou perder, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor ilusão de que eu vá ganhar. Eu não faço o que eu faço porque eu vou ganhar. Eu faço porque é certo, ponto, acabado. Eu faço porque é uma questão de lealdade. Ponto e acabado. E, pela minha plataforma de lealdade estar posicionada em um outro lugar, não faz nem sentido eu discutir com alguém que tem a sua plataforma de lealdade à pátria, ao Estado, ao governo, ao mercado. Sabe o que é? O mercado exige... O mercado é um Deus, cara. O mercado exige... Olha que antropomorfização. O mercado está tenso. Quem está tenso é minha mulher em casa. Ela fica tensa. Italiana ainda, pequenininha. Pô, mulher pequena italiana é uma desgraça. A tua é grande italiana também, é pior ainda, porque apanha da mulher. Aí, a minha, pelo menos, só fala que vai me bater. Era pior, ela me judia. O mercado está tenso, o mercado exige. Vocês ouvem isso desde o primário. Quem é o mercado para exigir alguma coisa? Um Deus. Morou? É antropomorfização. Aí o mercado exige. O Estado demanda. Você cresce já sabendo que você vai ter que se preparar
Você cresce te comunicando. Você tem que ser alguma coisa dentro do mercado. Não existe salvação fora do mercado. Ser alguma coisa para a sociedade. Um dia eu tenho que passar do Mediator. A narrativa do mediador. Mas é outro horário, outro dia. Acho que eu já estourei seu tempo. Nossa. 9 o'clock. É que, na verdade, o pessoal que está aqui, a próxima aula, mas o pessoal vai fazer aula comigo. Às 9. Tem aula agora, né? Então tá bom. Eu acho que eu tomei muito tempo de vocês. Se vocês perceberam, eu enrolei vocês bastante e não respondi nenhuma pergunta. Lógico, eu só estava aqui fazendo gênero, né? Na verdade, eu tentei mostrar para vocês que talvez se vocês não querem fazer um troço superficial, cava um pouco. Faça, mais importante do que vocês chegarem com uma proposta e uma resposta, façam as boas perguntas. Como é seu nome, moça? Thaís. A Thaís fez uma pergunta muito boa. Eu falei, sua pergunta responde. Você fez uma pergunta muito boa. Sua pergunta responde ela mesma. O grande negócio, se eu pudesse dar uma dica aqui, é vocês aprenderem a paz de ficar com as perguntas, entendeu? Essa obsessão de ter que ter resposta. As perguntas é que são legais, sabe? As perguntas é que não deixam o cara dormir. As respostas dão sono. Sabe o cara que sabe tudo? Dá um sono. Vocês nem viram o tempo passar. Nem eu. Para mim foi divertido. Para vocês pode ter sido um saco. Mas para mim é divertido. Entendeu? Porque o grande barato é você deixar o cara pensando. Eu tenho certeza que do jeito que vocês são brilhantes, como ele falou, vocês vão chegar nas suas respostas, que são muito mais legais do que as minhas. Façam vocês com seus filhos, né? O que vocês acharem que devem fazer. Façam com seus casamentos ou com seus namorados, aliás, os seus ex-namorados, depois do que eu falei, né? Façam o que você achar que deve. Entendeu? Faz com o seu emprego o que você achar que deve. Perceba-se covarde. Eu ontem completei 50 anos. Bem ontem. Obrigado. Eu não sei se é parabéns, porque eu estou tão deprimido com esse negócio de 50 anos. 40 para mim foi mole. 40 estava me achando ainda. Eu estou me sentindo assim um bosta. Deus do céu, 50 anos, acabou minha vida. Entendeu? Aí o cara vai falar, não, você ainda é um menino. Menino é um cacete, porque menino, pô, sabe como é que é depois de 40? Ninguém aqui tem 40. Você não tem 40 de jeito nenhum, né? Você não tem 40 de jeito nenhum, né? Você tem filho de 10, deve ter 28. Por aí, né? 29. Mas sabe como é que depois dos 40? Depois dos 40, se você acordar um dia de manhã, não sentir dor, é porque você morreu. É uma desgraça. Não estou sentindo nada. Bem-vindo ao céu, meu filho. Entendeu? Aí eu completei os 50. O que sente agora? Dor, né? No geral, estou com dor nas costas, estou com dor aqui, estou com uma dor desgraçada. Eu não estou ainda com dor assim em outras partes, mas estou com várias dores. A única coisa que eu não curei até hoje é que eu não me percebi adulto no sentido da sociedade. Né? Eu continuo achando que é possível. Entendeu? Ninguém me avisou que é. É uma frase que me define bem, assim, ninguém me avisa que é impossível, eu vou lá e faço. Entendeu? Imagina ali, no meio da Covid, vocês estão convidados, né? Criar galinha, criar cabra, criar coelho, né? Vender composto, fazer sabão, entendeu? Dar conferência fora do país sobre isso. Eu viajo, sabe as viagens que você quer fazer na vida? Sabe, você tem cara de quem quer viajar, né? Não adivinhei? É que eu sou bom, sabe qual a profissão que minha filha deu para mim? Minha mulher é pediatra, né? Então ela era pequenininha, ela tinha uns 3 anos, 4. Que mamãe é bebezóloga. Ela falava, né? Pediatra, né? Bebezóloga, ela falava. Aí perguntaram, e seu pai, o que ele é? Meu pai é gentólogo. Que ela fala que eu leio gente. Eu só sou observador. Sabe por causa daquele quintalzinho? Só daqui até o fim do ano. Eu vou para Guatemala, eu vou para Jamaica, eu devo ir para os Estados Unidos, eu fui premiado na Inglaterra por causa daquele troço. Entendeu? Eu viajo pra caramba, eu detesto viajar, eu odeio viajar.
Toda vez que eu viajar, você viu, né, como é que eu fico? Meu Deus do céu, eu falo, não vou ficar aqui. Eu tenho que viajar agora para Santa Catarina, na sexta-feira. Eu estou preocupado, quem vai rodear a cabra, como é que vai ser, quem vai dar comida para a galinha, quem vai limpar o chiqueiro. Não dá, eu não gosto de viajar. Aquele quintalzinho, se mais gente entendesse, você vai muito... Sabe aqueles caras ficam se matando para viajar? Eu viajo para todo mundo, não pago nada. Conheço um bocado de lugar, falo num monte de coisa, publico fora do país, faço e aconteça. E eu sou um nada, só não conta para eles. Eu sou um nada. Se vocês tiverem coragem, né, dá um bico nisso tudo. Que vocês não durmam essa noite. Eu podia falar de crise ambiental, que é bem pior. Posso falar como não vai ter mundo para vocês, posso falar como vocês não vão ter emprego, como vocês vão ficar igualzinho na Espanha. Aí vocês vão lembrar que tinha um doido que criava galinha. Como é que é mesmo que eu quero comer? Porque hoje o que eu faço da reportagem, porque é legalzinho. Daqui uns 5 anos é bom você saber fazer. Eu não estou brincando. Aliás, basta ver o que está acontecendo na Grécia e na Espanha nesse momento, tá? Tem um bando de gente que está querendo correr atrás agora do prejuízo. Você não come cartão de crédito. Sabia? É ruim. É prático. Não tem tempo melhor do que estar com os filhos da gente. E eles só têm uma infância. Já que vocês estão falando disso, né? Só tem um tempo dessa. Vai embora, teu filho, daqui 2 anos, acabou o filho. O resto pode esperar. Deus abençoe vocês muito, que vocês sejam muito felizes, que a vida seja muito legal para vocês e nada do que eu falei aconteça. Que as meninas encontrem homens maduros, que elas possam repousar nos seus braços e se sentirem seguras o suficiente, como as mulheres de antigamente se sentiam diante de um homem que não vai ser infantil, que vai protegê-la, que vai cuidá-la, que vai amá-la, que vai respeitá-la, que vai topar com ela uma vida até o fim, até que a morte os separe. Entendeu? Que os meninos encontrem mulheres, entendeu? Que eles possam se orgulhar, que eles encham de carícias e carinhos, entendeu? Que sejam boas amantes e que ao mesmo tempo sejam atenciosas e saibam chamar a sua atenção quando for necessário, entendeu? Que vocês encontrem chefes tão boçais que levem vocês, entendeu? A pensar 5 vezes se continua na nossa porcaria desse emprego e arruma alguma coisa melhor para fazer da sua vida, tá bom? E que vocês sejam cheios de filhos que encontrem em vocês a oportunidade de serem seres humanos melhores do que vocês. Essa é a minha bênção para vocês. Tá bom? Tchau. Dankeschön! Oh.